Fornecedor. O que acontece quando o time não entende a missão? Todo negócio, independente de tamanho, tem uma missão. Pode ser aquela missão só para inglês ver, aquela missão só de quadro de parede, e pode ser uma missão que ela é exercitada o dia a dia e é ela que está, alinhando ali o negócio. E o que acontece então quando o time de venda interna, e aqui vamos estender um pouco mais para todo o negócio, quando a empresa em geral, o time total, não entende a missão? Eu sou Tânia Cunha e a minha missão aqui é te ajudar a dominar as conversas que vendem no Food Service através da venda interna digital. Então deixa o teu comentário para eu saber o que é importante, o que é legal estar trazendo aqui para o canal. Você que é supervisor, coordenador, gestor, é um pequeno ou médio fornecedor Food Service. Se for bacana, deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreva no canal, assim o YouTube vai entender que esse assunto é interessante e pode ajudar outras pessoas. Quantas vezes você se pergunta por que o cliente não volta mais, ou os clientes não voltam mais, por que eles não compram com tanta frequência ou com a frequência ideal para o negócio, por que os consultores de vendas não fazem aquilo que é orientado, enfim, é necessário ser feito? E aí você se pergunta, então, será que não estaria na hora aí de calibrar o entendimento da missão? Segundo a Rebol, uma empresa de pesquisa, em 2021, fez uma avaliação, fez uma pesquisa, enfim, no mercado, com um grupo de empresas e concluiu que o que as empresas estão sinalizando, que os clientes estão sinalizando, que continua sendo fator prioritário, é qualidade, custo-benefício e atendimento. A primeira pergunta, então, feita foi: as marcas estão preparadas para fazerem um bom atendimento? E 38,3% disseram que estão preparados para atender o cliente da maneira que ele quer ou que ele gostaria. Já 61,70% disseram que não, Aí você se pergunta, nossa, mas a gente treina, Isso é uma constante aqui no nosso negócio. Mas chega algum momento que tem que reavaliar o estilo de treinamento, o tipo de treinamento e a frequência, Alguns acham que o treinamento ele é para sempre. Entrou, quando chegou na empresa, fez um treinamento geral, então tá feita a minha parte, e não funciona assim. Uma outra pergunta que foi feita para os clientes, que é muito interessante, serve para que a gente possa se dar conta, um bom atendimento, ele se faz como? Então foi colocado algumas opções. O que é importante, relevante para o cliente? Explicar de maneira clara o que está sendo questionado pelo cliente, não responder com outras coisas. 95,6% acha muito importante essa questão. O atendente ouvir, o consultor de vendas ouvir o que está sendo falado, prestar atenção no cliente. 95,4% entende que isso é importante e, de certa maneira, às vezes não se sente atendido. O atendente conhecer bem o produto e o serviço que está trabalhando, 95,1%. Ser claro em relação às vantagens ou às desvantagens, e os benefícios daquele produto ou daquele serviço, 92,6%, elege isso como importante. Agilidade para resolver as dúvidas, 90,6%. Sugestões, o cliente quer receber sugestões pertinentes àquilo que ele está buscando, 74,20%. entendem que é importante. Uma outra questão também dentro dessa mesma linha diz o seguinte: supondo que você teve um atendimento ruim com uma marca, uma determinada empresa,
Então você simplesmente muda de marca 53,7%, né? Mudariam de marca sem dizer absolutamente nada para o cliente. Não registra, não fala nada, simplesmente não vai perder tempo com isso e ele some. Conta para amigos, né? Para amigos e colegas, 45% vai falar. Reclama na hora para quem está fazendo aquele atendimento, 42,6%. Reclama para outros canais da marca, né? 26,3%. Coloca nas redes sociais a experiência que teve, né, ruim, 16,9%. Tenta novamente, apenas 7,1%. Então, evidente aqui que a gente tira os extremos, mas mesmo assim, nesse caso, o extremo de simplesmente muda de marca, 53,70% na verdade, isso é um número que é para ficar monitorando, né, com a intenção de baixar, porque imagina, você não vai nem ficar sabendo o que foi que aconteceu para poder se corrigir. Então, as outras coisas têm que estar fluindo e funcionando em relação à excelência, à qualidade de atendimento, para que não caia aí nesse ponto. Uma outra pergunta: em que momento você pararia de comprar de uma empresa? Aí as opções: após 2 ou 3 experiências ruins, 51,30%. Após uma experiência ruim, uma única, 35,60%. E após várias experiências, 12,30%. Então, outra vez, os clientes ainda, de maneira geral, os consumidores, em média, eles dão a oportunidade para as empresas se retratarem, corrigirem seus processos, melhorarem aí para uma segunda oportunidade. A grande questão é saber o que tem, né, de funcionamento em relação a isso. Por exemplo, um pós-venda. Um pós-venda é um meio incrível, fantástico, necessário para ser previdente, para se antecipar. E se a questão, se o erro, o problema acontecer, ter aí uma solução imediata. Outra questão evitaria fazer negócios com a marca que falta de educação do funcionário, gente grossa, 65,50%. Então é aquela coisa, ninguém aguenta mais, vai ouvir desaforos ou vai ouvir um comportamento grosseiro com tantas opções no mercado. Então realmente monitorar os atendimentos, perceber quando alguém não está legal, porque a gente de carne e osso, de repente pode sair fora da casinha. Então a gente pode ter uma situação pontual que uma boa conversa ela possa se resolver. Estar perto do consultor. Outra opção, que esteja em sites de reclamação do consumidor, 58,30%. Isso não era comum há pelo menos 10 anos atrás. Hoje, antes de adquirir qualquer produto, qualquer serviço, os clientes vão procurar a rede social para ver se não tem nada registrado lá que desabone aquela empresa. Outro item, que o atendimento não seja amigável. 48,5%, né, as pessoas deixam de trabalhar com empresas que não têm esse atendimento. E é aquele atendimento que o consultor, a pessoa, o sistema, o processo tem a prontidão de atender, o desejo de resolver, de tirar dúvidas. A gente nota, percebe até no tom de voz, falando aí de venda interna, que há aquela disposição em que realmente o cliente seja atendido na sua totalidade. Canais de atendimentos ineficientes, 44,6%, principalmente aqueles, ligue 1, ligue 2, ligue 3, volte ao início e aquela coisa toda que às vezes a gente não consegue sair daquela enrolação ali.
Funcionários que não sabem ou profissionais que não sabem sobre o produto ou serviço que vendem, 41,10. Então, são tudo situações que não estariam num grau de importância tão grande se algumas empresas ainda continuassem apresentando deficiências nessas questões. Outra pergunta: tamanho do impacto que um funcionário de uma empresa pode ter na experiência de compras. Pode impactar por completo uma experiência de compras, 49,5. Olha a responsabilidade do profissional que está na linha de frente, representando a sua marca, representando a sua empresa. Olha a atenção que ele precisa ter, o cuidado que precisa ter com o que ele está fazendo, da forma que está fazendo, e se colocar sempre à disposição para correção. Causa um alto impacto, 34,2%, também é um número considerável. Impacto moderado, 13,6%, pouco impacto, 1,6%, nenhum impacto, 1%. Então, a maioria das pessoas considera a figura, né, de quem está atendendo aquela empresa seja uma figura preparada para estar ali. Então, em síntese, o que foi colocado, assim, que a gente pode sintetizar aqui dessa pesquisa foi que prontidão é algo importante, atendimento de excelência, capacidade de resolução, ou seja, realmente pegue a situação, vá até o fim e se certifique que aquilo de fato foi resolvido, educação, gentileza para atender, conhecimento sobre os produtos e serviços, que seria básico, mas é sempre bom reforçar, clareza nas suas propostas, isso é importante, capacidade para ouvir. Tínhamos um tempo aí, muito passado, que um bom consultor, um bom vendedor era aquela pessoa que falava muito, desprendida e despachada. Continua sendo, mas tem que ter a capacidade de ouvir. Conhecimento dos benefícios, das vantagens, eles querem receber sugestões, diferente do que muitas empresas pensam. O cliente quer receber sugestões. Quem está ali, às vezes, no dia a dia, tem uma condição melhor ou uma informação mais atualizada. A 10ª aqui, que eu já estou na 10ª, os clientes querem retorno. Se você diz que vai dar retorno, dê o retorno no dia, no horário, né, da forma que você se comprometeu a responder. Experiências memoráveis, positivas, ou seja, em toda a jornada, em toda a trajetória, que o cliente tenha o melhor atendimento possível. Empresa sem registro negativo na internet. Então ficou algo que tem que ter um cuidado, assim, um monitoramento muito grande, que é para não cair nesses sites, não cair nesses oficial, extraoficial, enfim, com relação ao produto ou serviço que você oferece. E funcionários bem treinados, sistematicamente treinados, para poder atender esse mercado aí em constante movimento. Quando o funcionário não entende, né, o propósito da missão, vai acabar acontecendo problemas e questões que podem levar a sua empresa a estar aí fazendo parte dessas estatísticas, como uma pesquisa como essa. E antes da gente falar no como, né, qual é a missão do negócio, há quanto tempo você não fala com seu time sobre a missão do negócio? Pensei. Outra questão, como é que você exercita essa questão da missão no dia a dia? Então, se a gente não está em contato com algo que é tão importante e não reativa, digamos assim, isso, obviamente que isso vai se estender para o comportamento daquelas pessoas que trabalham na sua empresa. Se você não promove isso o tempo inteiro, vai ficar realmente muito mais difícil. Missão não é algo para decorar, para colocar na parede. Não, missão é algo para exercitar, né?
Missão é um organismo vivo, né, que você tem que estar realimentando em função das mudanças de mercado, em função das evoluções, né, em função das mudanças, da funcionalidade até dos produtos e serviços. E a missão tem que ter um nome, normalmente é uma frase, normalmente é um slogan, é algo que a sua empresa quer ser reconhecida por aquilo e ter a sua marca, né, evidenciada na missão. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de missão, são empresas conhecidas, famosas, para fazer um pouco de sentido, né? E ainda que a sua não seja uma super empresa, porque aqui falamos de pequenas e médias empresas, essas informações sempre servirão de inspiração. Eu não vou discutir aqui o quanto cada missão reflete o que de fato a empresa está fazendo nesse momento. Algumas a gente até tem alguma ideia. Então vamos lá. Missão da Apple, que é dar a maçã, né, dos equipamentos eletrônicos, na parte de computadores, né, de computadores pessoais. Então, a missão da Apple é projetar os melhores computadores pessoais do mundo, levando a melhor experiência de computação pessoal a estudantes, educadores, profissionais, criativos e consumidores de todo o mundo. Então, numa frase, num parágrafo, realmente eles querem atender o mundo e têm uma presença mundial de verdade, né? E levando as melhores experiências, uma das melhores marcas, né, em relação à funcionalidade, inovação. Então, em tese, isso não quer dizer que não tenha problema, mas de tudo que se percebe está dentro da missão, está atuando dentro da missão. Google. A missão do Google eu gosto bastante. A missão é organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Quem não dá um Google para fazer uma pesquisa, buscar uma informação rápida ou buscar uma informação complexa de qualquer área que você possa imaginar, existe dentro do Google. Praticamente, eu diria que 100% do que você procura, você vai, de alguma maneira, você vai encontrar. Então, é uma empresa que tem uma missão e faz, né, executa o que diz a missão. Nike, levar inspiração e inovação para os atletas de todo mundo. É uma marca que tem aí agilidade até no seu logotipo, agilidade nas suas comunicações, e está voltada para situações que pedem isso no dia a dia. Ou é o esporte, ou é mais o esporte, mas nas pessoas, atletas e pessoas que gostam de exercício de maneira geral. McDonald's, servir alimentos de qualidade, com rapidez, simpatia, num ambiente limpo e agradável. Coca-Cola, né? A Coca-Cola também tem uma missão emblemática: refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e felicidade, criar valor e fazer a diferença no mundo. Então a Coca-Cola nem vende Coca-Cola, né? Realmente a Coca-Cola, por trás dessa marca incrível, está a proporcionar realmente momentos de felicidade, de interatividade, de movimentação, de gente, né? Então eu acho que a Coca-Cola também entrega o que está sendo dito na missão. Então essas empresas comunicam dentro e comunicam para fora do negócio, principalmente. E eu acredito que para sustentar esse propósito, que ele é levado para o público, para os consumidores, ele deve ser internamente ser exercitado com constância, com estratégia, né, para que as pessoas então absorvam isso. Se uma das peças, por exemplo, for encantar clientes com agilidade, e ao ligar para a sua empresa, a ligação ficar passando de uma pessoa para outra, entra aqueles atendimentos eletrônicos infindáveis que você não consegue
resolver a sua situação, ainda às vezes até é para comprar, né? Mensagens você recebe muito loucas, né? O tempo inteiro, as pessoas não sabem, usam, né, efeito massa para poder passar informações para você. Quando você tem problemas, como eu falei antes, não consegue resolver. Então, isso é uma empresa que está totalmente desconectada da sua missão. A sua missão tem que ser perceptível, né? Precisa ser. Quando a gente entra em contato com alguma empresa e é mal atendido, qualquer pessoa fica pé da vida, né? Então, às vezes vai olhar lá na missão, a missão retrata algo completamente diferente. Então, isso, e é a primeira coisa quando uma empresa, um consumidor, um profissional tem problema, ele vai no site daquela empresa. Então vai fazer uma leitura do onde é que ele pode achar uma ponta ali para entrar em contato. E nisso ele vai passar pela missão. Tem uma companhia telefônica que está promovendo aí fibra ótica nos bairros e não é difícil para essa empresa, que é uma companhia de telecomunicações, de ter o telefone das pessoas. Então pensa no número de ligações que eu recebo e outras pessoas que eu já conversei por dia dessa empresa. Então essa empresa tem empresas terceirizadas, né, fazendo esse trabalho, mas inclusive são tantas que eu já pedi, por favor, tira o meu telefone dessa relação, vocês já fizeram contato comigo, nesse momento está tudo certo, está tudo ok. E a resposta sempre vem assim, mas por que não? Mas por que não? Eu disse, mas eu estou dizendo, já foram, sei lá, mais de 10, 20, 30 pessoas. Bem, ok, é não? Não, mas a gente vai continuar ligando. Eu fiquei chocada com esse tipo de posicionamento. Como é que pode um negócio desse? Então, isso vai vendo quanto distante, né, existe da missão, né, da missão dessa empresa, que obviamente eu não estou citando aqui. As correspondências, caixa de correspondência lotada de folders dessa empresa, de profissionais diferentes que passam o tempo inteiro sem estratégia, sem nada, vai largando. Então, missão ela é um GPS para conduzir a empresa, né, com estratégias para proteger o negócio, para manter o negócio no rumo, né, na sua estrada. E quanto que isso é importante? Uma pessoa quando vai comprar numa empresa, ela não vai no site da empresa, nesse caso, para ler, né? Ah, vou comprar um produto ou serviço, então eu vou ler a missão da empresa primeiro. Ela não lê, mas tem que ter uma transmissão de missão. E essa percepção vai ser no comportamento das pessoas. E se não atender, obviamente, ela vai lá recorrer para entender a sua missão e vai lhe cobrar. Missão, se fosse uma obra, missão é como uma trena. Trena é aquele instrumento de medição para uma parede não ficar torta, para um muro não ficar torto, né? Manter aquele formato, né, linear. Então, ajuda a manter no rumo. Então, a missão não pode ser algo que é uma vez que se faz e uma vez que se olha e está tudo certo, né? E não funciona assim. Eu entendo que o grande desafio é trazer a missão para o dia a dia. Missão seria como um tempero, né? Uma comida, né? Você até sabe fazer ali um prato, produz um prato legal, daqui a pouco surge um tempero que são importantes para dar aquele gosto final, né? Aquele sabor final. Então você vai precisar de um tempero, sei lá, uma erva, você vai precisar de um temperinho verde, você vai precisar de uma especiaria, porque senão aquilo não vai ficar com um gosto saboroso, algo que você admire ou outras pessoas admirem. E esses temperos eu sempre digo que é a missão que você tem que colocar no seu prato aí que você prepara o dia a dia.
Então, em relação a clientes, o que pode ser de tempero dessa missão? Agilidade, responsividade, educação, conhecimento, estratégia, falar de benefícios, de soluções, gentileza, tudo isso são pedacinhos da missão que servem como um tempero para os atendimentos, para as soluções dos clientes. A venda interna pode ser uma fração do negócio geradora de faturamento, de resultados, e pode ter a sua própria missão baseada na missão do negócio. E que missão seria essa? Produtividade, captação de clientes, que é super importante, lucratividade, baixíssima rotatividade ou nenhuma, faturamento, criatividade e outras questões que possam ser importantes, e elas podem ser trabalhadas no dia a dia. E para isso, precisa de momentos de conversa com 2 ou com 100 consultores de vendas para tornar algo intrínseco aí à atividade, algo indispensável à vida desse negócio. Entender a missão envolve os porquês. Por que se faz essa atividade? Por que se faz desta ou daquela maneira? O que se espera daquela atividade? Qual é o resultado que se espera? Qual é o benefício que entrega para os clientes e para o negócio? Eu, de certa forma, sempre brinquei sério, né, que a empresa, na verdade, ela é uma intermediária, né, e quem de fato paga em movimento e traz vida para aquele negócio são os clientes, né, e através dos colaboradores que estão ali na linha de frente. Mas os clientes é que são os reais pagadores, né, e que mantêm aquele negócio em funcionamento. Quando você explica a missão do negócio, objetivos do negócio, você não pode economizar nos detalhes e na criatividade do dia a dia. Quer ver um exemplo? Se você é um fornecedor de equipamentos industriais, você simplesmente pode dizer isso numa apresentação para um cliente ou numa apresentação para um consultor de venda interna. Fornecemos equipamentos para a cozinha industrial. Mas essa tradução depois para o consultor de vendas, ela tem que ter uma conotação um pouco diferente. Você pode dizer que esse consultor tem que entender que ele fornece soluções, equipamentos que solucionam ou que diminuem em 20% o vai e vem dentro da cozinha. Então, o ganho de tempo é bastante significativo. Esse tipo de conversa desta forma, ele já chama a atenção do cliente, que sai do feijão com arroz e vai para um tempo mais, sugere um tempo mais, sugere um nível de conhecimento maior. Pode acrescentar que a programação digital permite o uso racional do equipamento e vai diminuir o consumo de energia. Então, há nessa minha expressão, uma preocupação com o cliente, né? Com aquilo para que ele não tenha, para que ele possa ter economia. São palavras mágicas que eu já falei em outro vídeo. Tem palavras mágicas que elas têm que fazer parte do dia a dia, na hora das abordagens, na hora da conversa com o cliente. Ou, né, você tem utensílios combinados inteligentes que vão dar agilidade, eles absorvem 2, 3 processos, porque tem uma combinação lógica. São tudo expressões que desperta curiosidade, e as pessoas é algo de interesse do cliente, então ele vai com certeza dar muito mais atenção, muito mais abertura de um profissional que tem esse tipo de postura, esse tipo de expressão com o cliente.
Se você é um pequeno fornecedor, né, um pequeno médio fornecedor de salgados, e você atende o consumidor final, você atende algumas empresas, e você agora viu que tem oportunidades no mercado corporativo para que você ofereça seus produtos, você também pode, além do óbvio, né, que são salgados, enfim, que tem uma variedade, você pode ir além, você pode dizer que são personalizados, que podem ser temáticos, enfim, que confere uma exclusividade, que tem todo um cuidado na apresentação. Tem que ir um pouco mais além para sair do comum, do óbvio, né? Se o seu portfólio tem uma variedade de categorias, né, você tem que, ao invés de simplesmente dizer que você tem a categoria de alimentos, você tem bebidas, você tem A, você tem B, você tem C, além disso tudo, você pode dizer que você, com o seu portfólio, o cliente vai encontrar praticamente tudo num só lugar, isso agiliza o tempo, né? Você tem uma ampla cobertura de entrega. O tempo inteiro você tem que estar reforçando, até para o cliente que está habituado com você, aquilo que você tem para oferecer. Porque senão, não pensa não que ele recebe só, que ele é procurado só pela sua empresa. Óbvio que não. Então as empresas vão modificando, vão mudando, vão melhorando, vão evoluindo, vão entendendo. Isso faz bem, né? Ouvir mais uma vez ou reiterar aquilo que pode ser oferecido naquele atendimento. Se ter clientes é uma maneira de manter o negócio, o foco tem que estar nas competências que mantêm a preferência deles, né? Então, exaustivamente, repetidamente, o foco tem que estar no atendimento. Como é que você traduz para o consultor de vendas um atendimento de excelência? Mostrando. Como você pode mostrar? Com exemplos. Se não tem exemplos externos, crie os seus próprios momentos, o momento ideal, o atendimento ideal, a venda ideal, baseado em pesquisa, em acompanhamentos, em fatos positivos que acontecem no dia a dia, né? Que a gente não é só problemas o tempo inteiro, a gente tem coisas legais que acontecem nas empresas, também é um outro trabalho que tem que fazer, trazer para o dia a dia as coisas bacanas que acontecem e reconhecê-las também é legal. Então, criar momentos ou adequações baseado nesse entendimento. Colocando-se no lugar do cliente, exercitando o papel do cliente dentro do negócio para ver qual é a percepção. Depois, baseado nisso, criar parâmetros. Essa é a maneira como a gente deve atender um cliente quando ele manda um e-mail para a nossa empresa. Como é que a gente deve se comportar? Que bom que você entrou em contato com a gente, prazer, meu nome é fulano, meu nome é Tânia. Que bom que você chegou até aqui, o que eu posso te ajudar. Então, todas essas questões, às vezes são coisas pequenas, são pequenos ajustes, mas se não são percebidos, vão tomando vulto. Quando você vê, você tem muita gente, cada um falando e fazendo do seu jeito. E isso precisa ser checado de tempo em tempo, esse tempo, você que vai dizer se é uma vez por mês, se é quinzenal, se é trimestral, esse acompanhamento, essa aferição da qualidade. Hoje tem várias formas de, inclusive, checar isso com o cliente com pesquisas, né? Uma pesquisa que eu falei lá no início do vídeo. Dá para fazer pesquisas gratuitas através do Google, veja bem. E tem uma pergunta que antes eu até achava que, nossa, será que isso aí as pessoas não respondem de qualquer jeito? E isso aí, será que tem valor? Mas tem. O nome da pesquisa chama-se NPS. É uma sigla em inglês que significa Net Promoter Score, né? É uma metodologia criada em 2003 para mensurar, né, se os clientes estão sendo atendidos de maneira satisfatória.
Então, o NPS é uma métrica, né, utilizada para mensurar qual o nível de satisfação com clientes com os produtos e serviços adquiridos na sua empresa. Essa pesquisa ela é super simples, pode ser utilizada ainda na jornada de compras ou no final, quando encerrar a compra do produto ou do serviço. Qual a vantagem de usar o NPS? O NPS ele é uma ferramenta, né, para que você consiga comparar o desempenho da sua empresa em relação à concorrência. E pode inclusive usar o NPS também dentro da própria empresa com setores específicos. Afinal, se você tem departamentos, incluir e desenvolver o entendimento de fornecedor interno dá um resultado muito bacana. Posso fazer um vídeo, deixe seu comentário aí no canal e nesse vídeo que eu farei aí com o maior prazer essa experiência que eu já exercitei. Como fazer então essa pesquisa NPS? Então, como fazer? Os clientes são separados em 3 grupos. São os detratores, que são os clientes totalmente insatisfeitos com a sua empresa, com o produto ou serviço que você oferece. Os clientes passivos são aqueles clientes que compram de você, mas não têm fidelidade. Por muito pouco ou quase nada, eles trocam a sua empresa. E tem os clientes que são os promotores, que são aqueles clientes que vão falar bem da sua empresa, em todos os lugares que eles estiverem e falarão para outras pessoas. Lembrando que um detalhe aqui que eu quero complementar. Os clientes detratores, eles normalmente te darão notas de 0 a 6. Os clientes passivos te darão nota 7 ou 8. E os promotores, que é quem vai falar bem de você, vai te dar notas entre 9 e 10. O NPS ele é uma métrica, né, uma medição de longo prazo. Você aplica, vai ter um resultado, né, um levantamento daquelas informações do que você precisa aí atuar melhor e espera um tempo e aplica novamente para verificar se esse número, né, esse resultado, ele pode mudar. O NPS tem uma única pergunta, né? Existem outras vertentes que dizem que isso pode ser completamente diferente, mas eu estou pegando aqui um exemplo mais clássico, né? Então a pergunta seria a seguinte: uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo? Essa pergunta poderia ficar só nisso, mas pode desdobrar, né? Eu tenho percebido, inclusive recebo muitas, que desdobra no seguinte, que é a segunda parte, que daí tem que ser uma pergunta aberta. Por que você deu essa nota? Então, normalmente a pessoa que está respondendo vai explicar os motivos da nota, e ela sendo boa ou ruim, é aí que também surge a oportunidade para ser mais pontual e direta à questão. O número ideal de resposta ou de avaliação é que pelo menos seja 20% da sua base de clientes ativos, vamos supor. E aqui um fornecedor food service, ele pode ser mais criativo e mais específico. Isso pode dar um pequeno trabalho no início, mas vai gerar um volume de informações importantes para a tomada de decisão. Então pode fazer isso por segmento, né? Vou pegar, por exemplo, o segmento de panificação, só os restaurantes, só as cozinhas, enfim, todas as divisões aí dentro daquilo que você atende. Pessoal, eu espero que não apareça invertido aí, mas se aparecer, eu vou explicando. Então, eu coloquei aqui um exemplo de cálculo do NPS. Então, a pesquisa foi feita com 120 clientes, detratores, que são aqueles clientes que estão totalmente satisfeitos com a sua empresa,
são 10 clientes apenas. E isso representa 8%, que na verdade foi este número 10 aqui, né, dividido pelo total de clientes pesquisados. Depois tem os clientes passivos, são 30 clientes que representam 25%. Passivos é aquele cliente que compra de você, está satisfeito, mas também não é fiel, te trocaria por qualquer motivo. E tem clientes promotores, que são 80 clientes promotores, e eles representam 67 destes 120. Então, é um resultado aqui bem confortável, digamos assim. Então, aqui o NPS, desculpem aqui o risco, mas eu tinha errado o cálculo aqui, não queria deixar de falar essa informação, que eu acho que é muito mais importante do que meus riscos aqui. Então, o NPS vai ser... Então, são desprezados aqui os clientes passivos, eles ficam de fora nesse cálculo. Então, é o resultado dos promotores, menos aqui no caso os detratores, né? Então, é 8 menos 67. E o resultado foi, então, 59. A classificação do NPS, vou usar também a classificação mais simples e mais clássica. Excelente de 75 a 100, muito bom de 50 a 74, razoável de 0 a 49. Isso aí não é para enlouquecer, porque o NPS da Netflix, só de curiosidade, que tem, né, uma empresa que está extremamente alinhada aí com as suas propostas de missão, é 68, a Amazon 62. Então, em qualquer uma das três situações, né, no caso de razoável, tem que trabalhar para poder descobrir os gaps, as deficiências e ir lá corrigir. Não tem outra saída. Se for muito bom, vamos continuar buscando uma superioridade em relação a esse muito bom. E no excelente, né, também serve de motivo para que seja pesquisado e seja replicável. Tanto muito bom como excelente, tem que entender como é que chega, baseado em que questões, para poder ser replicado para o maior número de pessoas possível e entrar aí numa questão de equilíbrio em relação à excelência. Então, uma pesquisa ou com ferramentas, rotinas, com inclusão na gestão, na administração diária, numa administração de uma venda interna, precisa se preocupar com esses fatores. A empresa como um todo deveria, né? Mas eu acredito que a autonomia de um setor de venda interna, um setor de 2 ou um setor de 1, tem que ter essa preocupação constante de encontrar medidores, né? Não confiar só na sua intuição, ou só no seu cacife, ou só na sua experiência de X anos. Não, eu acho que a gente tem que usar o que está disponível para facilitar o nosso entendimento e que a gente consiga buscar uma excelência. Inclusive nessa segunda parte do NPS, onde o cliente é convidado a responder o que levou a dar aquela nota, ali sai muita coisa. Fiz pesquisas em relação a isso e eu mesma já tive essa oportunidade de me portar assim, de escrever. Olha, fiquei super feliz, estava aqui com uma dificuldade muito grande e fui atendida pela pessoa tal que de fato se preocupou comigo e realmente resolveu meu problema. E vejo isso também em outras empresas. E hoje em dia o fator ajudar está muito forte. Muito forte. Então, se é para vender o tempo inteiro, essa questão tem que estar presente. E a gente percebe, consegue evoluir fazendo esse acompanhamento, esse monitoramento. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil. Por favor, deixe seu comentário, se inscreva no canal, para que o YouTube perceba que essa nossa conversa aqui ela pode ser útil para os pequenos e médios negócios e para que a gente tenha mais empresas de excelência, para que você seja preferido aí pelos seus clientes e eu, de minha parte, consiga de fato ajudar. A gente se vê no próximo vídeo.